Muito poucos de nós deixam de aprender, em algum momento de nossos anos de crescimento, a arte das desculpas falsas ou dos pedidos de desculpas falsos. Falamos uma palavra descuidada e errada com um amigo ou um irmão, por exemplo, e a consciência coloca um peso de culpa sobre nossos ombros, mas o orgulho, ele cambaleia para frente, recusando-se a dobrar o joelho. Então procuramos uma maneira de satisfazer ambas as partes. A gente diz: sinto muito se te machuquei. Dizemos, implicando habilmente, que o verdadeiro problema está nos sentimentos frágeis do nosso amigo ou irmão. Ou talvez acrescentemos: foi uma semana tão longa no trabalho, tão dura, ou estou sempre meio irritado a essa hora da noite. Declarações que localizam nossa culpa em algum lugar fora de nós. No momento em que terminamos, decoramos a palavra me desculpe ou me perdoe com qualificações suficientes que, de alguma forma, merecemos as desculpas. Então, embora o Evangelho da graça de Deus entre em guerra com tal falsificação, os cristãos não estão imunes ao fascínio de adornar nossas culpas, arrependimentos e confissões com qualificações. O que chamamos de pedir perdão a Deus, escreve C.S. Lewis, muitas vezes consiste realmente em pedir a Deus que aceite nossas desculpas. Então o problema, é claro, é que Deus não perdoa desculpas. Ele não perdoa qualificações. Ele não perdoa racionalizações. Ele não perdoa equívocos e descuidos. Ele perdoa pecados. Em nenhum lugar podemos identificar nossas confissões falsas mais claramente do que em qualquer tipo de prestação de contas ou em qualquer outro lugar em que confessemos nossos pecados a outras pessoas. Se estamos confessando a alguém que prejudicamos ou alguém que simplesmente nos ajuda na luta da fé, a questão permanece. Podemos colocar nossos pecados diante dos olhos de outro, em toda a sua feiura infernal, sem tentar esconder parte deles sob a cobertura de uma desculpa? Costumo achar que minhas grandes ambições de ser transparente, vulnerável e real parecem muito menos grandiosas quando me sento em frente a outra pessoa. Li, por exemplo, em meus pensamentos de meditação: bem-aventurados os pobres de espírito, como está ali em Mateus 5:3. E então oro: Deus, eu quero ser assim. Mas então descobri que, na companhia de outras pessoas, prefiro parecer espiritualmente rico, ou pelo menos não tão pobre quanto realmente sou. Talvez necessitado, mas não num caso desesperador. Então eu ajo como se bem-aventurados os pobres de espírito realmente significasse bem-aventurados os que precisam de uma pequena ajuda. E assim, muitas vezes me sinto tentado a adornar minhas confissões de pecados com uma variedade de desculpas, racionalizações do humanismo secular, na maioria das vezes na forma de circunstâncias atenuantes e eufemismos. Às vezes, explicamos nosso pecado adicionando uma circunstância atenuante ao final de uma confissão. Então mudamos o centro da culpa daqui para lá e nos lançamos sutilmente como meras vítimas das circunstâncias. Circunstância atenuante: eu não deveria ter falado com você assim, mas as crianças estão me deixando louco ultimamente. Confissão verdadeira: eu briguei com você porque me senti impaciente e com raiva. Eu não tenho desculpas. Você pode me perdoar? Circunstância atenuante: eu gostaria de não ter passado o dia inteiro assistindo aqueles seriados.
Mas tem sido uma semana tão longa no trabalho, eu precisava descansar de alguma forma. Confissão verdadeira. Eu usei o entretenimento como uma fuga do estresse, em vez de confiar em Deus com os encargos que tenho sentido. Circunstância atenuante. Não quero ser amargo, mas simplesmente não consigo superar o que ela fez. Confissão verdadeira. Tenho mantido a amargura ultimamente, porque no fundo não acredito que Deus seja um bom refúgio. Outras vezes nós tiramos a borda pontuda de uma confissão com eufemismos. Trocamos os nomes de pecados específicos com frases vagas e cristãs que impedem qualquer um de olhar muito de perto a realidade. Eufemismo. Eu tropecei. Confissão verdadeira. Cobicei com meu coração e me afastei de Cristo. Eufemismo. Estou tendo dificuldade em me contentar. Confissão verdadeira. Invejei o relacionamento dessa pessoa e me ressenti por isso. Eufemismo. Eu poderia ter sido mais gentil. Confissão verdadeira. Eu perdi o controle e briguei por orgulho e egocentrismo. Certamente, as confissões de pecados às vezes exigem informações adicionais. Nossos amigos e familiares não compartilham a onisciência de Deus. Portanto, conhecer os fatores em jogo pode ajudar a esclarecer a situação. Mas muitos de nós, em nosso desejo de esclarecer, entre aspas, transformamos nosso pecado em algo desculpável. Quando ligamos nossas confissões a essa linguagem, não confessamos mais o pecado e não queremos mais perdão. Estamos oferecendo uma desculpa e queremos que alguém entenda. Essa não era a prática dos salmistas. Quando esses homens santos tornaram pública a confissão de seus pecados, eles, eu diria, usaram uma linguagem que assustaria alguns de nossos pequenos grupos. Quando foi a última vez que você se virou para um colega de quarto e confessou como Asaf? Eu fui bruto e ignorante. Eu agi como animal diante de Deus. Eu estava, na verdade, com inveja, como está no Salmo 73, 22. Ou quando você olhou para seus irmãos, parceiros de prestação de contas, e com Davi, lamentou que seus pecados fossem mais do que os cabelos da sua cabeça e que isso não passava de maldade do teu coração, como está no Salmo 40, 12. Ou quando você orou em voz alta com seu cônjuge e disse a Deus: por amor do seu nome, ó Senhor, perdoa minha culpa, porque é grande, como está no Salmo 25, 11, por exemplo. Havia desculpas prontas para cada um desses homens, caso eles quisessem usá-las. Mas os ímpios estão prosperando, Asaf poderia ter dito no Salmo 73, de 4 a 12. Eu estou num buraco há muito tempo, há tanto tempo, Davi poderia ter reconhecido no Salmo 40, 1 e 2. Estou tão cansado dos inimigos que se gabam de mim, ele poderia ter acrescentado no Salmo 25, 2. Mas eles não fizeram. Onde os salmistas encontraram a força para confessar seus pecados intactos? Como eles poderiam dizer a Deus, na presença de outras pessoas: eu reconheço meu pecado contra ti e não cobri minha iniquidade, como no Salmo 32, 5. Porque eles amavam a graça de Deus mais do que as suas reputações. Graça os havia capturado. E o cativeiro era tão doce que eles nem sonhavam em tentar escapar com uma desculpa. Os salmistas, eles descobriram, como Charles Spurgeon coloca, que quando lidamos seriamente com o nosso pecado, Deus tratará gentilmente conosco. Nossas tentativas de desculpar nosso pecado podem ser compreensíveis se tivéssemos um Senhor severo e mau.
Mas esse não é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem abundância de graça na mão direita, como Romanos 5,17 diz, e está sempre pronto para conceder a todos que confessam sem desculpa, como está em 1 João, por exemplo, 1,9. Quando nos recusamos a cobrir os nossos pecados, como está no Salmo 32,5, o próprio Cristo o cobre com o seu próprio sangue, como está no Salmo 32,1. E mais do que isso, ele nos esconde atrás do escudo de sua justiça. Ele nos preserva da condenação do acusador. Ele nos rodeia por toda a eternidade com brados de libertação, como está no Salmo 32,7. É melhor, de longe, ser um devedor pobre da graça e ainda pertencer a este Cristo do que nos cobrir com o refinamento de nossas desculpas e ainda assim ser deixado por nossa própria conta no final diante do juízo de Deus. Portanto, encontre seu irmão em Cristo, seu companheiro de quarto, seus poucos amigos íntimos, sua esposa ou algum outro confidente de confiança e ouse descansar totalmente na graça de Cristo. Forneça todas as informações úteis por todos os meios, mas deixe de lado todas as desculpas e descubra, quando tiver terminado, o que Jesus faz com o seu pecado imperdoável. Ele o enterra, ele o lança nas profundezas do mar, ele apaga, ele perdoa você.